Oi, oi, oi. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lene Klein, eu faço parte da equipe da Jacobin Brasil. E a gente vai começar aqui o nosso painel. Hoje os nossos convidados, o nosso tema, então, é o antifascismo, o movimento Antifa. E a gente tem aqui o autor desse livro, que é o Antifa, o Manual do Antifascista, Mark Bray, que é historiador, autor do livro, e um ex-coordenador, ex-organizador do Occupy Wall Street, que vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre a Wall Street. Ao meu lado, eu tenho a Cássio Augusto, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp Osasco, e coordenador do LASINTEC, Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento, além de pesquisador do NUSOL. E eu tenho o Brian e Gina, que são do Crime Think e parte da resistência popular anti-Trump nos Estados Unidos. Então a gente vai começar. Eu queria começar com uma frase que está no nosso livro, que eu acho que pode nortear, e aí eu passo o microfone para o Mark e para os nossos debatedores, mas que o fascismo não é para ser debatido, é para ser destruído. E acho que isso é parte da discussão do texto que foi lido aqui, da nossa batalha de ontem e das batalhas que estão por vir. Essa frase é do Bonaventura Duriti, e agora eu vou passar para o Mark e a gente começa. Bom debate a todos. Hello, everyone. Thank you so much to the organizers for having me. This is a really great event. Thank you all for coming out tonight. Boa noite a todos. Obrigado aos organizadores do evento. É muito bom estar aqui essa noite. I'm sorry, I don't understand you. I don't speak Portuguese. All right, well, carry on. Okay, so many of us saw what happened last night across the river. And it definitely demonstrated the reactionary nature of Bolsonaro and his supporters. But I think it's important to ask why we oppose what they did. Bom, todos nós vimos o que aconteceu ontem à noite do outro lado do rio, que demonstra muito bem a faceta reacionária daqueles que apoiam Bolsonaro, mas é importante pensar no porquê eles fizeram o que fizeram. Glenn Greenwald, who was the main target of their demonstration, posted on Twitter that their forms of protest, of making noise, of disrupting him, were, quote, fascistic, authoritarian, and primitive. O Glenn Greenwald postou no Twitter que a forma como tentaram silenciar ele foi fascista e autoritária. So is it inherently fascistic? Is it inherently authoritarian to organize a demonstration that shuts down a speaker? Mas é essencialmente, ou por natureza, autoritária ou fascista a tentativa de silenciar um palestrante? A week or two earlier in Washington, D.C., anti-racist activists organized a loud concert to silence the voices of white supremacists and fascists. Was that authoritarian? Was that something fascist to do? Algumas semanas atrás, protestantes tentaram organizar um concerto para silenciar suprematistas brancos. So I think it's important to think not just about what a group does, but why it does it. É importante pensar, então, não somente o que um grupo faz, mas o porquê que ele faz. Because ultimately what we're seeing with these kinds of critiques is a liberal attempt to discredit anything out of the normal route of electoral politics. Porque o que nós vemos nessas tentativas é um argumento liberal de tentar trazer descrédito a essas manifestações. Ultimately, liberalism tries to say that the goal is for all political tendencies to coexist, but in reality, the idea of extremism shows that it's a lie. Porque o argumento do liberalismo é que diferentes tendências devem coexistir, mas a cabo mostra que isso não acontece. The notion of extremism, or in English they say the horseshoe theory, that the far left is the same as the far right, creates an opportunity for the political center to discredit all forms of resistance. A ideia de que todo extremismo, a extrema esquerda e a extrema direita são a mesma coisa, acaba sendo uma tentativa de descreditar tendências diferentes, isso vem do liberalismo. So in the United States, for example, a lot of liberal commentators say, oh, you see these anti-fascists who are disrupting white supremacist rallies, who are disrupting the KKK. They're the same as fascists. Então, nos Estados Unidos é que você vê quando os demonstradores tentam silenciar a Ku Klux Klan
ou suprematistas brancos, eles são taxados de serem tão extremistas quanto. And why do they say that? Because they reduce the politics to the tactics, and that's dangerous because it narrows the frame of resistance. E os liberais dizem isso porque eles reduzem a política às táticas, e isso é estreitar a diferença. I'm going to speak a little bit about the book that I wrote, which you can check out in the boat. Vou falar um pouco do livro que eu escrevi, que vocês podem conferir no barco. It's a history of militant anti-fascist struggle in Europe and North America over the past century. É uma história de militância antifascista na América do Norte e na Europa ao longo do último século. It's based on interviews with more than 60 anti-fascists from 17 different countries. Baseado em entrevistas com mais de 60 antifascistas em 70 países distintos. And it's a mix of history and political argumentation about speech, violence, tactics, and strategies. E é um misto de argumentação política sobre estratégias e... And so a number of people here in Brazil have asked me, given current conditions, what can be done? Então muita gente no Brasil pergunta, dadas as circunstâncias, o que pode ser feito? And I don't know enough about Brazil to even venture a suggestion, but the main point that I want to make is there is no one form of resistance. Eu não conheço o Brasil o suficiente para me aventurar numa sugestão. I think it's useful to look at the range of tactics and strategies that anti-fascists have used in different countries. Mas é interessante pensar nas estratégias antifascistas em uso em diferentes países. And especially look at examples where militant groups, more moderate groups, trade unions, community organizations, even though they have different tactics and strategies, can still work and push in the same direction to resist the far right. E olhar para diferentes comunidades, sindicatos e comunidades, para ver que tipo de estratégia eles usam para sanar ou acabar com a extrema-direita. And we'll hear more specifics about examples of these kinds of struggles in the US from the other panelists, but I want to focus on how anti-fascist politics have influenced the broader struggle against the far right. Nós vamos ouvir mais sobre essas estratégias com os próximos palestrantes, mas eu quero falar sobre essas estratégias diferentes contra a extrema-direita. I would argue that there are three main ideas that anti-fascists promote that are important to generalize regardless of our politics. Eu diria que há três grandes ideias que os antifascistas promovem. The first is the idea of no platform for fascism. Primeiro não há espaço para fascismo. There's a lot built into that notion, but fundamentally it's an argument against the normalization or legitimization of far-right politics. Há muitas ideias relacionadas a isso, mas é ligado a uma generalização do antifascismo. And it was summed up many years ago in the quote by Buenaventura Durruti: fascism is not to be debated, it is to be destroyed. Se relaciona, por exemplo, à ideia do Buenaventura Durruti que fascismo não se discute, se destrói. Because ultimately the far right wins when it can present its ideas as common sense and as eternal truths. Porque no fim a extrema-direita ganha porque consegue apresentar essas ideias fascistas como bom senso ou uma verdade comum. The second principle is the notion that it's important to counter-protest, or like the group Anti-Racist Action used to say, we go where they go. A segunda ideia é do protesto contra, né, de interromper os protestos, de ir aonde os fascistas vão. And connected to that is the notion that every time the far right mobilizes or organizes, it needs to be recognized as a serious emergency. Toda vez que a direita se mobiliza, isso deve ser considerado como uma emergência séria. And the third principle is the legitimacy of self-defense. E o terceiro princípio é a legitimidade da autodefesa. We can see historically that far-right politics, whether in explicitly fascist forms or in traditions of military dictatorship, are inherently violent, and if we allow them to grow, they will come to kill us all. A tradição mostra que o fascismo, seja de regimes militares ou coisas do tipo, são violentos e que, se possível, eles vêm e matam as pessoas. And so, even if you personally maybe wouldn't defend yourself, maybe you're a pacifist, or maybe you disagree about when self-defense is legitimate, I think it's important to understand that we're going to have different perspectives on it, and as a movement we can still work together. E mesmo se você for um pacifista e não for se mover para se defender, é importante pensar nisso, porque nós teremos ideias diferentes, mesmo assim conseguimos construir as coisas juntos.
So ultimately, the anti-fascist perspective is that you do not compromise with the far right, you do not accept their normalization into politics, and you make their every action into an emergency. Então, ao cabo, é a ideia de que você não compactua com a extrema-direita, você não permite que isso exista, você se mobiliza contra. But of course, it's a different proposition to discuss these politics against small or medium far-right groups, and another when you have a president in power, when you have a ruling party in power. Mas é diferente pensar nisso contra grupos, em relação a grupos pequenos da extrema-direita e quando você tem um presidente ou um partido tomando conta de um país. And in that circumstance, you can talk about militant resistance, but you also have to talk about the broader societal struggle for values and ideas. E nisso você pode falar de resistência no sentido amplo, mas você também tem que pensar em ideias e valores gerais. Because ultimately, you can only propose the notion of no platform for fascism if you have some leverage in society to make far-right ideas, make white supremacist ideas taboo. Porque você só pode falar de não abrir espaço para o fascismo se você é capaz de mostrar que as ideias do fascismo são tabus, são inaceitáveis. So in the book I write about militant anti-fascism, and I also write about what I call everyday anti-fascism. Então, no livro eu escrevo sobre o que eu falo de antifascismo militante e do antifascismo cotidiano. Because in our daily life we all have friends or family members or co-workers that subtly, implicitly promote misogynist or transphobic or homophobic ideas. Porque todos nós temos um familiar ou colegas de trabalho que acabam implicitamente promovendo ideias misóginas ou transfóbicas, racistas. And it's all of our responsibility to do something to try and change that. We can't simply accept it. E é nossa responsabilidade fazer algo para mudar isso. Nós não podemos aceitar. And so ultimately, to finish my talk, because I want to leave time for a good conversation, it's important to think of anti-fascism as a range of tactics and strategies that go from militant confrontation all the way down to our conversations with our loved ones. Então, para encerrar minha fala, porque eu queria deixar espaço para mais uma conversa, é importante pensar no antifascismo desde a resistência militar até a prática cotidiana com as pessoas que nós amamos. And there's a kind of a difficult paradox at the heart of the conversation, because on the one hand, you need to treat this very seriously, but on the other, part of the threat of far-right politics is making the center seem okay. E há dois lados para isso, porque a extrema-direita está fazendo o centro parecer algo ok. But centrist politics also deports undocumented immigrants, also incarcerates millions, also starts wars. So that's part of the challenge, right? Push far-right politics to the margins, but see it as a manifestation of broader struggles that we need to wage to build a new world. Porque governos de centro também deportam pessoas e cometem políticas desse tipo. Então é preciso pensar, empurrar a extrema-direita para as margens e pensar uma nova forma de... Because ultimately these politics will keep coming back every generation or two until we destroy their root causes. Porque essas políticas vão continuar voltando durante gerações até que nós destruamos as suas causas, as suas raízes. And the root causes are many, but among them are patriarchy, capitalism, and white supremacy. E as suas raízes são muitas, mas entre elas nós podemos falar do capitalismo, patriarquia e patriarcado, sorry. So, la lucha sigue. Pessoal, eu cometi uma gafe aqui e não apresentei os nossos valorosos tradutores antifascistas, Enete aqui ao meu lado e o Gustavo que fez essa tradução pra gente agora. Obrigado, Mark. Agora eu vou passar o microfone para o professor Acaso. Bom, boa noite. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar aqui em todos esses dias, parabenizar e agradecer o esforço de todas as pessoas que tornaram esse barco pirata vivo e que seguramente vai reverberar na vida de todo mundo que habitou essa pequena zona autônoma temporária aqui em Paraty.
já que pirata remete diretamente ao conhecido livro do Peter Lowell Wilson, As Utopias Piratas. Então estamos vivendo nossa pequena heterotopia aqui em Paraty a partir desse barco, né? As heterotopias são as utopias que são efetivamente realizadas. E dizer que a alegria é a prova dos 9, né, gente? Os caras ficaram tocando musiquinha babaca lá, hinozinho com batida de funk, e a gente tá aqui felizão, se abraçando, se encontrando. Daqui a pouco todo mundo vai poder falar, mano. Pessoal, o microfone vai estar aberto e a ideia é que a gente converse mesmo. Esse tipo de discussão não só é importante, como fundamental. Então, acho que no final do painel, o microfone vai estar aberto para todo mundo que quiser falar. E acho que um debate caro e importante para todos nós. Aí, mano, de boa, de boa. Respeito é pra quem tem, negão. Então, pois é, respeito à correria, você respeita a minha também, mano. Não tem essa não, mano. Aqui não é vacilão não, hein, sangue bom. Se liga, mano. Bom, vamos seguir aí, gente. Peraí, desculpa. Então, como eu tava dizendo, enfim, e aí, assim, só para terminar esses agradecimentos, é muito bom estar aqui com o que eu chamei aqui do bando anarquista que está aqui, que é a Crime Think, o Brian, a Dina, o Mark, o pessoal da GLAC, que trouxe aí as publicações do Ticum, Isso Não É um Cachimbo, né? Esse bonde anarquista da Flipei é muito legal. Então, o que eu vou falar aqui muito rapidamente são 3 pontos, eu não vou repetir aqui a discussão do Mark, ele já apresentou tudo aí pra gente, mas 3 pequenos comentários sobre a luta histórica contra o fascismo no Brasil, a atualidade dela e, por último, o que eu acredito que sejam as práticas importantes para isso. Então, também ressaltar que a opção por falar de antifascismo de uma perspectiva anarquista passa sobretudo porque eu acredito, e muita coisa mostra isso, que os anarquistas combatem o fascismo, digamos assim, não como apenas uma obstrução às liberdades civis, ao direito, à democracia, mas eles combatem o fascismo como um recurso mesmo da burguesia e do capital. E acredita que o fascismo só vai deixar de ser uma ameaça na vida das pessoas a partir do momento que a propriedade privada e que o Estado forem abolidos. Então, no Brasil, muita gente sabe, a expressão do que seria um fascismo tropical começa lá no começo do século XX com o integralismo brasileiro. E também sabemos que muito das práticas fascistas ali da década de 20, de 30, se expressaram em políticas do governo Getúlio Vargas. Então eu queria destacar 3 acontecimentos dessa época que eu acho importante lembrar. O primeiro deles é de uma anarquista brasileira, talvez não muito conhecida, chamada Maria Lacerda de Moura, que escreveu em 1935 um pequeno libelo chamado Fascismo, Filho Dileto da Igreja e do Capital. E a Maria Lacerda de Moura deixa muito claro como que o fascismo, de alguma maneira, canaliza politicamente tanto a vontade do capital de se manter hegemônico e autoritário, quanto os valores da cristandade. E nesse sentido, o fascismo, ou as formas que ele tomou dentro do governo Vargas, foram uma reação à mobilização dos trabalhadores, em grande medida anarquistas, que fizeram a greve geral de 17, que fizeram o 18 do Forte nos Estados Unidos, e que tinham uma forte veia anticlerical, né, em jornais como a Lanterna, a Plebe, o Guerra Sociale, e em militantes como Edgar Lenrot e o conhecido, chamado de Bakunin brasileiro, um trabalhador anarquista negro chamado Domingos Passos. Então existe uma tradição histórica da luta contra o fascismo no Brasil, e o terceiro e último exemplo que eu queria lembrar aqui
é a chamada Revoada dos Galinhas Verdes, onde uma grande frente antifascista derrubou os integralistas que tentavam se manifestar ali na Praça da Sé, terminando tragicamente com um militante tomando um tiro. Bom, então, para passar para o segundo ponto, eu queria dizer que, em grande medida, o bolsonarismo, né, esse fascismo brasileiro, ele tem aí uma longa tradição na qual se escorar. E da mesma maneira que o fascismo lá do começo do século XX foi uma reação à mobilização dos trabalhadores organizados nos sindicatos, a maioria deles de inspiração anarquista, eu acredito também que o bolsonarismo é a forma política que se deu à reação conservadora às insurreições de junho de 2013, que tinham também essas características, né? Junho foi anárquico, junho foi anti-estatal, junho foi anticapitalista e, em grande medida, junho também foi antipolítico. Claro que os desdobramentos e a reação não podem ser confundidos com o acontecimento que foi junho, e por isso que eu chamo ele de reação. E, claro, ele se colou em todo um discurso antipetista que fazia um corte muito claro entre quem eram os manifestantes pacíficos, ou seja, os manifestantes legítimos, e quem eram os vândalos, os black blocs, enfim, os que não mereciam a legitimidade democrática de se manifestar. Com isso eu quero mostrar também que toda a democracia moderna, se vocês quiserem, a democracia burguesa, traz em si, justamente por ser uma política estatal, o germe do fascismo. Ou seja, sempre que houver uma democracia, o risco dela se tornar autoritária, dela se tornar fascista, está posto. Então, o bolsonarismo é essa forma contemporânea que deu contorno eleitoral e político a traços conservadores e reacionários que são característicos de muito tempo da sociedade brasileira. Eu sempre gosto de lembrar que o Bolsonaro ganhou o segundo turno com 58 milhões de votos. A sociedade brasileira, segundo o censo do IBGE, acho que tem em torno de 204 milhões de pessoas. Então, em grande medida, há uma certa boa notícia nisso. Significa que apenas 1/4 da população, de fato, depositou confiança nisso, sem contar quem talvez mudou de ideia ou coisa do tipo. No entanto, quais são as características do bolsonarismo que eu acredito que sejam históricas da sociedade brasileira e tenham tomado essa forma política? A primeira delas é o punitivismo. Quer dizer, embora sempre se diga que o Brasil é o país da impunidade, o Brasil é um país que pune muito, que prende muito. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos e para a China, ultrapassou recentemente a Rússia. E, além disso, é um país que mata muito, né? Nós temos um número de 65 mil assassinatos por ano, e isso é tratado pela mídia, pelas pessoas aqui, como algo, digamos, banal ou inevitável. A segunda característica que marca a sociedade brasileira e se expressou fortemente no bolsonarismo é a misoginia. Vocês devem se lembrar daquele famoso adesivo de uma mulher com as pernas abertas, no qual se introduzia, ou de uma mulher da Dilma, né, com as pernas abertas, onde se introduzia a bomba de gasolina. E muito do que foi mobilizado na derrubada dela tinha mais a ver com o fato dela ser mulher do que propriamente com ela ser uma política do PT. O terceiro elemento, que também é histórico, se expressa no bolsonarismo, é o racismo de Estado. O racismo é uma marca conhecida da sociedade brasileira, essa herança da escravidão, do período de escravidão, da escravatura, mas que também se expressa no sistema de justiça criminal, nas políticas de segurança pública, produzindo esses 700 mil encarcerados e esses 65 mil assassinatos. Quase todos, segundo as estatísticas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publica isso anualmente,
né, jovens negros habitantes das periferias. E por último, a característica desse bolsonarismo é o ressentimento. A gente sabe muito bem que a qualidade deles, o que impulsionou inclusive as campanhas de WhatsApp, foi um extremo ressentimento, né? No fundo, o bolsonarista médio é um sujeito carregado de ressentimento. É um sujeito triste, é um sujeito que aparece aí em meme, né? As brincadeiras que são brincadeiras, mas são bem verdades, que é a famosa frase assim, o PT acabou com a minha vida, né? Quer dizer, então, tudo que é um lixo na vida dele, tudo que ele acha que não deu certo, ele vai canalizar nisso. E aí eu sempre lembro um texto do próprio Crime Think, né? Que vai dizer assim, se você tem uma vida de merda, você vai fazer uma política de merda. Né? E isso é o que se expressa nesse bolsonarismo. Nesse sentido, para concluir a terceira e última parte, eu acredito que hoje a luta antifascista deve se focar em, justamente porque o bolsonarismo tem essa característica, em 4 pontos que me parecem nodais. O primeiro deles é o abolicionismo penal, quer dizer, a gente precisa começar a discutir seriamente o fato do Brasil ter tantas prisões, o fato do Brasil ter uma polícia militar extremamente violenta, o fato das milícias estarem hoje comandando o governo federal, né? Quer dizer, a política de segurança é central para a organização do fascismo aqui no Brasil. Então nós temos que ter coragem de começar a discutir uma política de segurança radical a partir das propostas do abolicionismo penal. O segundo deles vai de encontro à característica da misoginia no bolsonarismo. Então, é muito alvissareiro tudo isso que se chamou de primavera feminista, porque ela muito tem a ver com o antifascismo que vai conseguir barrar esse crescimento do bolsonarismo. O terceiro é a luta antirracista, e em grande medida, como diz Angela Davis, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E por último, uma luta que não se contente, né, na regulação, como disse o Mark aqui, de trazer a política de volta para o centro. Né? Eu costumo dizer que a extrema-direita brasileira, né, o fascismo brasileiro, para dar o verdadeiro nome a ele, né, nunca teve problema nenhum em rasgar a Constituição, em ser antidemocrático, em ser radical, no sentido deles, né? E eu não vejo sentido nenhum da gente ser uma esquerda que ainda reivindica a Constituição de 88, que ainda acha que a democracia tem espaço para a existência dessas formas de vida. Por quê? Por fim, né, como coloca aí o livro que eu lembrei logo no começo, Isto Não é um Programa, do Ticum, o antifascismo não é um programa. Né? O Mark fala no livro dele do antifascismo cotidiano. Eu queria ampliar um pouco essa noção e dizer assim, o antifascismo deve se dar como uma forma de vida. A gente deve viver de forma antifascista, senão o fascismo vai se incrustar nos nossos corpos. Né? Eu acho que o exemplo de ontem foi um exemplo muito claro disso. Né? O antifascismo é um afeto triste. Né? E afeto triste, como dizia Spinoza, né, produz a servidão. Então, o afeto alegre que nos constitui, que nos faz estar aqui juntos, e que é um afeto anti-servidão, que é um afeto de liberdade, deve ser a nossa principal forma de manifestar o nosso antifascismo. Ou seja, com os nossos amigos, com os nossos amores. Então, isso é o fundamental para que o fascismo não surja. E claro, né, como bem lembrou aqui a Aline logo na abertura, né, é sem ideia para fascista, né? Tem que chutar na bota, porque ninguém está aqui querendo convencer um idiota de que ele pode deixar de ser idiota. Então é isso, a luta continua, vamos esmagar o fascismo. Muito obrigado, professora Cássio. E agora eu vou passar para a Dina. Eu vou traduzir também aqui a galera, Crime Think e tal. A gente está em turnê agora, reta final, só para falar que aqui no barco aqui embaixo estamos com um livrinho lançando da Democracia e Liberdade, passando aí desde Brasília até Porto Alegre, voltando agora a Minas, Rio. Amanhã vamos estar no Rio, Santa Teresa, e depois a última atividade vai ser no Morro da Providência,
Quem tiver por lá na terça-feira, cola. E o livro está aqui embaixo, é 30 pila. Mas quem não tiver também está na internet, pode baixar, piratear. No site da Facção Fictícia tem zines também cada capítulo. E nós estamos aí para... O nome do livro? Da democracia à liberdade, a diferença entre governo e autodeterminação, uma crítica anarquista à democracia. E a gente está atravessando agora o país aí com essas duas atividades, apresentando as ideias do livro, uma crítica à democracia enquanto forma de governo estatal e como forma de apropriação também pelos movimentos sociais, tipo o quanto que essa linguagem é limitadora, e também os bons exemplos de resistência antifascista, que a gente pode trocar figurinha com a troca rolando lá. Tem aqui. Valeu. Não avisei, foi mal. Mas que a gente tem que trocar, porque a gente está num momento mundial de ascensão do populismo de extrema-direita que abre caminho para o fascismo, e a gente tem que aprender muito sobre como a luta fascista também está ali diretamente favorável ao Estado a nos manter ocupados, lutando ou brigando nas ruas ou desmantelando os projetos dos fascistas, esquecendo que a gente também está aqui pelo fim de todo o aparato estatal, toda a propriedade privada, e a gente é contra tudo isso está aí. Agora eu vou passar para os camaradas aqui e vou tentar traduzir aqui com o Do It Yourself Style. Hey, thank you so much for having us. We're learning a lot on this tour in Brazil. Obrigado por receber a gente aqui. Estamos aprendendo bastante com essa tour no Brasil. I'm going to tell you about a tactic of anti-fascism that has been happening in the US since Trump was elected. Então vou tentar falar aqui também sobre as táticas bem-sucedidas de resistência antifascista e anarquista nos Estados Unidos desde que o Trump foi eleito. This is the fight against statues to Confederate soldiers. Que é a luta pela retirada das estátuas de soldados confederados. The Confederacy in the United States was the southern states that aligned to protect slavery. Então, os confederados são aqueles do sul que na Guerra Civil dos Estados Unidos, nos estados do sul dos Estados Unidos, estavam lutando para manter a escravidão. So I'm a student at the University of North Carolina, where in August of this past year, people took down a 6-meter Confederate statue. Então, eu sou estudante da Universidade da Carolina do Norte, e lá no último agosto, do ano passado, as pessoas se reuniram, estudantes e a população da cidade, para derrubar uma estátua confederada de 6 metros de altura. And the first time that this statue was vandalized in student protests was in 1968, after Martin Luther King, a civil rights leader, was assassinated. E a primeira vez que essa estátua foi vandalizada foi em 1969, após a morte do Martin Luther King, que era o líder dos direitos civis e do movimento negro nos Estados Unidos. Que ele foi assassinado. So for decades, students and activists have been covering this statue in graffiti and saying that it's racist and it needs to go down. Então, desde então, as pessoas, estudantes e outras pessoas têm vandalizado, pichado a estátua, dizendo que é um monumento racista e que isso precisa ser retirado de lá e derrubado. So after Charlottesville happened, when the fascist murdered a anti-fascist protester. In Charlottesville, after the fascists murdered the anti-fascist protester. Então, depois do episódio de Charlottesville, que teve uma concentração nacional de fascistas tentando se reunir nessa cidade, quando antifascistas foram lá, impediram a reunião deles e em retaliação, um dos neonazis jogou o carro para cima da manifestação, matou uma mulher e feriu outras dúzias. Estou adicionando umas notas do tradutor aqui. Yeah. So after Charlottesville, there was one of the biggest demonstrations ever at my university against this statue. Então, logo depois desse episódio, em Charlottesville, aconteceu uma das maiores manifestações da história de Chapel Hill. And the police surrounded the statue, defending it against the students. E a polícia cercou essa estátua, defendendo a estátua, dos manifestantes, estudantes. And after this, there was a student occupation, a sit-in at the statue that lasted about 2 weeks. Então, depois disso, teve uma ocupação de estudantes que montaram um acampamento em volta da estátua. Isso durou por 2 semanas.
But still, just like all of the decades before, no one would take it down. E assim como da mesma forma que aconteceu nas décadas anteriores, desde 69, ninguém derrubou a estátua, ela continuou lá. And finally, a couple months later, a black student activist poured blood, her own blood and paint all over the statue in broad daylight. Então, logo após isso, uma estudante negra jogou seu próprio sangue e tinta vermelha em cobriu a estátua com isso, né, no meio de todo mundo, à vista de todo mundo, em plena luz do dia. And the judge found her guilty but didn't punish her at all. O juiz condenou ela, mas não aplicou nenhuma punição. And this is the first thing I want to talk about. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. That since Trump's election, even judges and public officials know that democracy is not working. Então desde a eleição do Trump, até mesmo juízes e outros funcionários, né, autoridades públicas, estavam notando que a democracia não estava funcionando. The reason that she was not published is that she was not punished is that public officials were like, oh, there's actually no other way you can get this thing down than direct action. Porque uma das razões pelas quais ela não foi punida é porque até os promotores públicos e os oficiais lá de justiça falaram que talvez não há nenhuma outra forma de tirar essa estátua que não seja pela ação direta. So then, about a year ago, a few months after her action, a group of maybe 500 students and activists gathered around the statue. Então, alguns meses atrás, depois de um ano dessa ação, dessa jovem negra lá que pintou a estátua, estudantes e cerca de 500 pessoas se juntaram mais uma vez para protestar contra a estátua. And we created our own monument around the statue. E criamos nosso próprio monumento em volta da estátua. We created giant 6-meter tall banners on each side, held up with bamboo. A gente criou banners de até 6 metros de altura, rodeando a estátua feita de bambu. And the police couldn't take them away because they were very dangerous. E nem a polícia conseguia tirar ele, porque eles estavam com medo, que parecia muito perigoso aquela estrutura. And then eventually someone tied a rope to the statue and all of the students pulled. Então, em algum momento, a galera amarrou cordas, né, na estátua e todo mundo puxou, né, fez força para derrubar. And we all heard a loud groan. E todo mundo ouviu um barulho bem alto, né, dela rachando ali. And Quase não precisa de tradução essa parte. this is serious. You should watch the video. É verdade, vejam o vídeo para ver o... And finally, this statue that had been harming people for so many years, for almost 100 years, fell to the ground. Então, finalmente, aquela estátua que machucava e feria, né, tantas pessoas, finalmente caiu e foi ao chão. And it was incredible. All the students screamed so loudly, "Woo!" Yeah. E aí, os estudantes gritaram muito alto. And so one thing I want to say about this is that art is so important in our struggles against fascism and racism. Art is so important in our struggles against fascism and racism. E foi uma demonstração aí de como que a arte e a criatividade são muito importantes nas nossas lutas sociais. People did not just take down a statue, they created an alternative statue. As pessoas não só destruíram a estátua, elas também tinham criado uma estátua nova. So the front of our banners said, "For a world without white supremacy." E os nossos banners ali na frente diziam por um mundo sem supremacia branca. And also I want to talk about how removing symbols of racism is important. Também queria falar sobre como que remover símbolos do racismo também é muito importante. On one hand, these statues are just symbolic. We didn't destroy racism at our university. These statues are just symbolic. We didn't destroy racism. E essas estátuas são apenas simbólicas, né? Não significa que a gente acabou com o racismo na nossa cidade. But removing these symbols reduces harm for particularly black people.
Mas remover esses símbolos reduz o sofrimento também, né, e a ofensa que significa aquilo para a população negra. And the spectacle of this causes dialogue and makes the headlines. E esse espetáculo também promove o diálogo, né, incita o diálogo e vai aparecendo nas manchetes. And so because of actions like ours against this Confederate statue, people are talking a lot about racism. E depois dessas ações, né, de ser essa oposição nós contra as estátuas dos confederados, as pessoas começaram a falar muito mais sobre racismo. And then I also want to talk about how we have used this to make students more radical. Também queria falar sobre como a gente usou essa oportunidade para radicalizar os estudantes. So students see that the police protect the statue to white supremacy and not them. E as pessoas puderam ver que a polícia estava protegendo uma estátua que representa a supremacia branca e não as pessoas. And so a lot of students who were first just against the statue are now against the police. E muitos dos estudantes que estavam ali apenas contra a estátua agora também estão contra a polícia. And yeah. And then we say that the police and prisons are actually white supremacist institutions. They are the same as this statue. Então é preciso mostrar que tanto a polícia quanto as prisões são instituições da supremacia branca e precisam ser derrubadas como aquela estátua. And so at the end of this year, a couple months ago, there was a big demonstration against the police calling for the abolishing of university police. Então, recentemente também, lá na universidade também teve muitos protestos contra a polícia, chamando, né, pelo fim da polícia universitária. So this is just one example of anti-fascism in the U.S. that really, for me, encompasses the way that when we destroy, we can also create. Isso para mim é um dos exemplos da luta antifascista lá nos Estados Unidos, que para mim mostra que quando a gente destrói, a gente também é capaz de criar. Thank you. Obrigado. All right, good evening, everyone. It's really nice to be here with you. Obrigado a todo mundo, muito legal estar aqui com vocês hoje. I'm going to finish the panel here by talking a little bit about our resistance to Trump in the United States. Vou terminar aqui o painel tentando falar um pouco sobre a resistência ao Trump nos Estados Unidos. And how that relates to the struggle against the state and also to the way that democracy is interconnected with fascism. Mas também a forma como isso se relaciona com a luta contra o Estado e como que a democracia está totalmente ligada com o fascismo. The state does more than any individual group of fascists to advance the fascist agenda. O Estado faz mais do que qualquer grupo ou pessoa para avançar na agenda fascista. Even when it's the left in power in the state. Mesmo quando é a esquerda que está no poder do Estado. The state is the one carrying out the deportations, maintaining the prisons with millions of people in them in Brazil and the United States. O Estado é que está levando a cabo as deportações e mantendo milhões de pessoas na prisão, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. The state are the ones employing the police that are killing people in large numbers in Brazil and the United States. O Estado é aquele que está colocando a polícia para matar as pessoas, milhões de pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Democracy and fascism are both ways to legitimize the power of the state. Então, a democracia e o fascismo são ambos duas formas de legitimar o poder do Estado. And they aren't the opposite of each other, they exist on a spectrum. Eles são opostos um do outro, mas existem no mesmo espectro. Trump and Bolsonaro were both elected democratically. Trump e Bolsonaro foram ambos eleitos democraticamente. In the same way that Hitler and many other authoritarian leaders came to power through elections. Assim também como Hitler e muitos outros líderes autoritários que vieram ao poder através de eleições democráticas. When we legitimize the power of the state, when we strengthen and expand the state, quando a gente dá legitimidade para o poder do Estado e legitima e expande seu poder, we are expanding the apparatus of violence that will be used against us when fascists come to power. A gente está ampliando e legitimando o aparato repressivo que vai ser usado contra a gente quando fascistas chegarem ao poder. And we saw this in the ways that Obama expanded the state and gave it more legitimacy in the public eye. A gente vê isso na forma como Obama aprimorou, expandiu o Estado e deu para ele legitimidade perante a opinião pública. And then when Trump came to power, he was able to use all the structures that Obama had expanded. E quando Trump chegou ao poder, ele usou todas essas estratégias que o Obama usou para expandir. So opposing fascism necessarily means opposing the state. Então, se opor ao fascismo necessariamente significa também se opor ao Estado.
One of the functions of street-level fascists, of grassroots fascist movements, Uma das funções do movimento fascista de rua, do movimento fascista de base, is to force us to only act to defend what is, rather than fighting to create the world that we want to live in. nos força a apenas ficar nos defendendo do mundo enquanto ele é, em vez de propor e ser capaz de mostrar proposições do mundo que a gente quer viver. The ideal thing for the fascists is if we always are only acting in reaction to them. O ideal, então, para os fascistas é que a gente esteja sempre refém de estar respondendo e reagindo ao que eles estão fazendo. Because then nationalists in the far right can pretend that they are the only ones who have an answer to the problems of neoliberalism. Que aí, então, só a extrema-direita e os fascistas vão ser capazes de mostrar que eles têm alternativas para os fracassos do neoliberalismo. And we have seen the rise of nationalism A gente viu a escalada do nacionalismo branco as a result of our failures to confront neoliberalism como resultado do nosso fracasso em confrontar o neoliberalismo. and because of the ways that the left, even the left, when they take power, are also involved with neoliberalism. E também porque a esquerda, mesmo essa esquerda, quando ele está no poder, também não consegue enfrentar os efeitos do neoliberalismo. Of course, Trump doesn't represent an alternative to neoliberalism either. Então, Trump também não representa uma alternativa ao neoliberalismo. I want to speak about what Trump is. Eu quero falar também sobre o que o Trump é. Trump does not represent a 1930s National Socialist model for fascism. O Trump não representa o modelo da década de 1930 da nacional socialista e fascista. Trump talked a lot about bringing factories back to the United States for white Americans to work in. Trump falou bastante de trazer de volta as fábricas para os Estados Unidos para gerar empregos para a classe trabalhadora branca. But I think that everyone understands that Trump is not going to build a time machine and bring the white working class back to the 1950s. Mas até mesmo os apoiadores do Trump sabem que ele não é capaz de fazer uma máquina do tempo e levar os trabalhadores de volta para as fábricas dos anos 50. Even if those factories come back to the United States, there will only be robots working in them. Porque mesmo se essas fábricas voltarem para os Estados Unidos, só vão ter robôs, né, automatização ali trabalhando. There's no question anymore that resources will be redistributed by the government. Não existe mais essa questão de que os recursos serão distribuídos pelo governo, serão, né, compartilhados pelo governo. What Trump really represents is the redistribution of violence. O que Trump representa, na verdade, é a redistribuição da violência. Because it takes a tremendous amount of violence to maintain the inequalities of capitalism today in Brazil and the United States. Porque é necessário uma violência tremenda para manter as desigualdades no liberalismo, do neoliberalismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. What Trump was promising to the white people in the United States O que o Trump estava, na verdade, prometendo para a classe trabalhadora branca nos Estados Unidos was that violence would be concentrated specifically against black people, against immigrants, against queer people. é que a violência seria direcionada contra a população negra, a população trans, mulheres, LGBTQ. So Trump represents a new nationalist strategy for the maintenance and management of neoliberalism. E o Trump, na verdade, representa uma alternativa nacionalista branca para manutenção e gestão do neoliberalismo. And for us, this is worse than what exists now, although we are against the state in all of its forms. Para a gente, claro que isso é pior também do que o que existe agora enquanto Estado e nas suas formas existentes. When Trump was elected, though, this created it was terrifying for us, but it also created opportunities. Quando o Trump foi eleito, isso foi muito assustador para a gente, mas também criou muitas oportunidades. Because suddenly all of the leftists and liberals who normally would not be in the streets with us fighting against the state had no excuse not to go there. Porque dessa vez a esquerda, os progressistas e todo mundo que não ia para as ruas com a gente agora não tinha mais desculpa para não estar nas ruas lutando contra o governo. Suddenly it was impossible for them to pretend that we were on this road of progress towards a better world. Então para eles ficou muito difícil negar essa ideia de que a gente não está mais numa rota de progresso, né, em rumo a um mundo melhor. And it was impossible for them to identify with the state, to think that the state represented the best parts of humanity. E também ficou mais difícil para essa ala progressista de esquerda se identificar com o Estado e achar que ele representa de alguma forma o que há de melhor na humanidade. So for a month we heard people talking about being ungovernable, people who would never say something like this before. Então, por pelo menos um mês, a gente ouviu pessoas dizendo sobre se tornar ingovernáveis da boca de pessoas que jamais falavam isso.
But we knew that we only had a short window of time before Trump would also become normalized as a part of the politics as usual. E pra gente, a gente viu que a gente teria um curto espaço de tempo até que as coisas se tornassem normalizadas, né, e a política do Trump se tornasse parte do cenário tradicional e normal político. So anarchists called for actions on the first day that Trump would become president in Washington, D.C. to attack his inauguration. Então, anarquistas chamaram para um dia de ação em Washington, no dia da posse do Trump, durante a sua cerimônia, né, de posse. We knew that we were outnumbered, A gente sabia que a gente estava em desvantagem numérica, that there were only a few thousand of us que havia apenas alguns milhares de nós, against 28,000 police contra pelo menos 28 mil policiais and a large number of fascists. e um grande número de fascistas nas ruas. But we knew that it would be more dangerous not to take action and to let everyone get used to the situation. Mas a gente sabia que era muito mais perigoso não partir para ação e deixar todo mundo se acostumar com essa situação. If you saw the pictures from that day in Washington, D.C., Se alguém aí viu as imagens daquele dia em Washington, of the burning limousine, com a limusine pegando fogo, or of Richard Spencer, the fascist, being punched in the face, ou com o fascista Richard Spencer tomando um soco em rede nacional, these were important because they helped to shape the public imagination. isso tudo é muito importante porque ajuda a mexer com a imaginação da opinião pública To show what resistance to Trump would have to look like. e mostrar para as pessoas como que a resistência ao Trump deveria parecer, deveria se apresentar. And these helped to create a situation Isso ajudou a criar uma situação in which when Trump signed some of his first laws prohibiting people from Muslim countries to come to the United States, para assim, alguns dias depois, quando o Trump assinou as suas primeiras leis proibindo que pessoas de países de origem maiorias muçulmanas entrassem nos Estados Unidos, that thousands of people immediately went to the airports and blockaded them. milhares de pessoas, né, foram aos aeroportos e bloquearam os aeroportos. And it was only after this that we saw judges block these laws. E só depois dessas ações que a gente viu os juízes bloqueando as leis do Trump. And that we saw White House employees beginning to leak information. E a gente viu funcionários da Casa Branca ajudando a vazar informações. This shows how important direct action is to delegitimize the repressive actions of the government. Então a gente vê com isso como é muito importante a ação direta para deslegitimar ações repressivas dos governos. And how powerful even a small movement can be if people are willing to take action to confront the state. E quão poderoso pode ser um grupo de pessoas, mesmo pequeno, se elas estão dispostas a tomar alguma ação e ação direta. Although on the day that Trump became president, 250 people were arrested and were facing 80 years in prison each. No dia da posse do Trump, né, pelo menos 250 pessoas foram presas, acusadas com crime suficiente para ficar 80 anos na prisão. In the end, after a year and a half of solidarity and organizing, all of the charges were dropped. E depois de 1 ano e meio de solidariedade e organização, né, contra essas prisões, contra a prisão desses ativistas, todas as acusações caíram. We were most afraid at the time of the police and the fascists. A gente estava com muito mais medo da polícia e dos fascistas naquela época. But in fact, the problem turned out to be something else. Mas na verdade o problema acabou sendo outro. At the very beginning of Trump's presidency, we were powerful because we went to the street together knowing that everything depended on our actions. No início do governo Trump, a gente foi para as ruas sozinhos e sabendo que tudo dependia exclusivamente das nossas ações. But as time went on, people began to leave the streets. E com o tempo passando, as pessoas começaram a deixar as ruas. They began to wait for the FBI or the courts to fix the problem. Começaram a esperar pelo FBI ou as cortes, né, o judiciário para incriminar o Trump e tal. When in fact we know that they will not do anything unless we are in the streets creating a problem for them. Então, mas a gente sabia que eles não iam fazer nada disso e que se a gente não estivesse na rua causando problemas para essas autoridades. And other people began to stay home looking at Facebook and waiting for the elections. Então muitas outras pessoas também resolveram sair das ruas e ficar em casa no Facebook esperando até as próximas eleições. And as a result of this, once they were not in the streets, it was possible for some of the laws that Trump wanted to pass to go through. Então, com esse recuo, quando as pessoas não estavam mais na rua, foi possível o Trump passar muitas das leis que eles não estavam conseguindo passar. So in the end, democracy and faith in the institutions were the greatest dangers. Então, de novo, democracia e a fé nas instituições eram nossos maiores perigos. Those were the things that were most dangerous to our liberty. Essas são as coisas mais perigosas para a nossa liberdade. We have to work together, as Acacio says, to produce the desire for freedom. A gente precisa trabalhar junto, como Acácio disse, para produzir o desejo por liberdade. So I want to conclude here. Queria concluir aqui, então.
To say the opposite of fascism, the resistance to fascism, Dizer que o oposto ao fascismo, a resistência ao fascismo, is autonomy, is decentralization, é autonomia, descentralização, is real self-determination, é determinação, autodeterminação real, collective direct action against all forms of oppression, ação direta coletiva contra todas as formas de opressão and solidarity among all people against all forms of hierarchical power. e solidariedade entre todas as pessoas lutando contra todas as formas de poder hierárquico. We will stay in the streets fighting against Trump, fighting against every oppressor, no matter what side of the political spectrum they come from. Vamos continuar na rua lutando contra o Trump, contra qualquer outro tirano, que não importa qual faixa do espectro político ele está. We hope to be part of a movement with you and with other people, other comrades around the world struggling for freedom. Gostaríamos de estar num movimento com vocês, com todo mundo ao redor do mundo, lutando por liberdade para todo mundo, por um mundo melhor. And this is what we mean when we say the word anarchy. Thank you very much. Isso é o que a gente quer dizer quando diz a palavra anarquia. Muito obrigado. Muito obrigada, Brian. Muito obrigada, Brian. Muito obrigada, Gina. Pessoal, agora a gente tem o microfone aberto. Acho que é um momento importante para a gente dialogar. Acho que a conversa foi boa. Então, quem quiser falar, o microfone está aqui na frente. É só se aproximar. Alguma pergunta, algum comentário, algum debate? Só ali o microfone. Ah, tá. Pega o microfone. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci no começo, que é lembrar que, em grande medida, toda essa perseguição não começou agora. Então, como nós temos companheiras do movimento Sem Teto presas nesse momento, nós temos 23 militantes dos atos contra a Copa ainda processados, inclusive uma companheira anarquista, Camila Jordan. E lembrar também que, se o bolsonarismo foi a reação a junho de 2013, né, quem foi preso, quem foi processado e preso de todas aquelas manifestações que rolaram, foi justamente Rafael Braga. Então é importante lembrar isso. Liberdade a Rafael Braga. Tem alguém para falar? Tem. Tem um microfone? Eu posso Tá aqui, falar? Alguém tá ouvindo? Estamos Posso ouvindo. falar? Pode falar. Eu sou a Michiko Kihara, tenho 40... Não, mentira, eu tenho 54 anos. Minha mãe é japonesa, meu pai é italiano e eu nasci em São Paulo. Eu moro há 17 anos em Paraty e sou uma mulher da resistência. I speak English very well. Nice to meet you and you're a good person. And a única coisa que eu gostaria de falar é que nós precisamos ser resistentes. Corajosos, audaciosos, e temos que gritar a nossa vontade, porque nós somos nós, e o mundo é melhor quando a gente fala. And you good person, and nice to meet you. I know speaking now. Eu gosto muito de pessoas que têm coragem e que falam. E eu estou aqui, humildemente, com a minha coragem, dizendo, eu falo, tenha coragem, seja resistente e vamos à luta. Um grande beijo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right? Mais alguém no microfone? Alguém ali, ó. Ali, ó. Atrás. Isso. Olá, tudo Boa bem? noite. Boa noite. Eu acho muito importante, tudo que vocês falaram é muito importante, essa luta contra o fascismo e tudo mais. Mas assim, eu gostaria de saber se vocês não acham importante também a questão da representatividade. Bom, estamos falando de violência policial das pessoas, dos grupos, das minorias que sofrem com essa violência. Será que não seria um pouquinho mais... Bom, estamos rodeados de jovens e
seria um pouquinho, não sei, mais conveniente botar pessoas que de fato sofrem essa violência, por exemplo, como pessoas negras, LGBTs, ou de fato mais mulheres, não sei. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham sobre a questão da representatividade, porque falamos de que precisamos lutar contra a polícia e tudo mais, mas todo mundo sabe aqui como é a realidade da polícia, como de fato a polícia reage com diferentes grupos, tanto quer pessoas brancas e negras ou LGBTs, que há reações diferentes da polícia. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre representatividade e a questão sobre o lugar de fala. Obrigada. Muito bem. A gente teve sobre isso, só depois eu vou deixar para os panelistas falarem, que não cabe a mim, mas a gente teve, inclusive está vendendo aqui no barco, tem um livro do Assad Haider e ele falou bastante sobre isso aqui no barco. A gente fez um painel ontem, se não me engano, em que ele fala sobre identitarismo, classe, raça, e é um debate bastante importante. Do ponto de vista da representatividade LGBT, se é para declarar, eu sou sapatão com S maiúsculo. Então... I can only speak for myself, but I completely agree with the point that the person raising the question raised. Eu só posso falar para mim mesmo, mas com a pessoa relacionada à pergunta que foi feita. I wrote my book based on interviews and research. I myself have not done anti-fascist organizing in an explicit sense. Eu escrevi o livro baseado em entrevistas. Eu mesmo não organizei movimentos no sentido explícito. I'm a cis white man. I don't face the extreme types of violence that the far right poses against so many marginalized communities. Eu sou um homem cis branco. Eu não me deparo com o tipo de violência que o Estado exerce sobre populações marginalizadas. Some of my Jewish ancestors were murdered in the Holocaust, but over the second half of the 20th century, white Jews in the United States were brought into the project of whiteness, and so in that sense, my identity has, well, Assad, we can chat about that later, but using the common sense notion, my identity has changed because of that. Alguns dos meus ancestrais judeus foram assassinados no Holocausto, mas ao longo do século XX, muita dessa população nos Estados Unidos se tornou parte do projeto e nós podemos. And so, because of all this, there are serious limitations to what I can offer. Nevertheless, my research is available in the book for people to check out. Então, há algumas limitações relativas ao que eu posso oferecer, mas mesmo assim, isso tudo pode ser conferido no meu livro. Thank you for saying that. Obrigado por dizer isso. And one thing that I didn't mention in my presentation Uma coisa que eu não mencionei na minha apresentação is that the movement against this Confederate statue in my town é que esse movimento contra as estátuas dos confederados na minha cidade has been led for decades by black, queer, particularly femme and women. foi liderado por particularmente movimentos negros, as pessoas LGBTQ, predominantemente mulheres. And I wish that one of the main activists, the one who threw her blood on the statue, was here to speak to you. Gostaria muito que uma das principais ativistas, foi aquela que jogou sangue na estátua, estivesse aqui também para falar com vocês. But in the United States, I think that we always see that when our movements are diverse. E nos Estados Unidos, uma coisa que eu reparo é que nos Estados Unidos nossos movimentos são diversos. They are more real and more powerful and can make more happen. Eles são mais reais, mais poderosos e podem fazer mais coisas acontecer. And I think it would have been very difficult for what happened in my town to happen if it wasn't led by black people. E acho que seria muito difícil acontecer o que aconteceu na minha cidade se não fosse um movimento liderado pela população negra. Não, também falar rapidamente, eu acho que você tem toda a razão em colocar a questão. Isso foi considerado, obviamente, na composição da mesa, mas havia limitações de quem podia traduzir, de quem
próprio Mark, que foi quem escreveu o livro, a própria vinda do Brian e da Dina. E eu diria que pouco importa assim, eu falar da minha história de vida, mas também falo de uma experiência direta com lutas relacionadas principalmente à repressão policial. Eu só faria um pequeno reparo que eu acho que isso é importante, não por uma questão de representação, porque a crítica anarquista justamente vai nesse sentido de dizer que a representação nunca consegue dar conta de tudo, né? Então eu também adoraria que tivesse mais diversidade aqui nessa mesa, mas justamente porque por ser uma representação, ela sempre vai deixar alguém de fora. E agradeço você ter colocado essa questão pra gente. A gente tem mais alguma pergunta? A gente vai fazer um bloco agora de 5 perguntas. Tá ok. Rapidinho, não. Você tem a fala, assim. Você é uma das pessoas. Então a gente vai fazer 5 perguntas e depois os painelistas respondem. Pode ser, pessoal? Beleza, valeu. Então, né, a ordem começa com você, né? Vem pra cá. Olá, boa noite. Eu sou a Isabela Gurjor. Eu respeito muito o trabalho de vocês. É incrível. Eu li o seu livro, maravilhoso. E a minha pergunta é como vocês entendem o atual processo de desmonte das políticas sociais? Se é como retrocesso ou seria a construção de um novo projeto de Estado? Fala o nome pra gente poder anotar e saber quem que a gente está respondendo. Ok. Sou a Isabela. Então, como vocês entendem o atual processo de desmonte das políticas sociais? Se é como retrocesso ou seria a construção de um novo projeto de Estado? Como entendem a revogação dessas políticas no contexto de um Estado onde o controle social tem sido desmontado e os movimentos criminalizados? É isso. Obrigada. Obrigada, Isabela. Próximo. Máximo respeito. Acho que eu não tenho pergunta nenhuma para vocês. Valeu? Demorou? Eu gostaria de pensar mesmo e raciocinar junto a questão da representatividade, né? A questão do antifascismo que eles estão falando. É muito interessante saber, né, do que vocês vivenciam em suas realidades. Mas aqui, de fato, a coisa é outra, né? A gente está falando de favela, a gente está falando de lugares onde essas políticas que eles estão propondo não existem e não, de fato, fazem e constituem a nossa realidade. Então, quando a gente está falando de antifascismo, a gente tem que pensar em outras coisas, estando aqui, né? Porque estando lá é outra parada, agora estando aqui é outra história. Aí eu gostaria de pensar nisso também, sabe? Como é que a gente está se ouvindo, como é que a gente está se falando, como é que a gente está se reconhecendo, se identificando, se trocando. E isso é para além do que eu faço, eu vendo poesia, né, cara? Eu sou um cara que tô aí no mundão todo maluco. Mas assim, independente disso que eu tô aqui apresentando, eu tô também representando uma outra história. Eu sou um indígena preto. Então tem várias lutas envolvidas nisso. E quando a gente está falando de antifascismo, a gente está falando de outras questões, outros pontos de vista também. Não só esse que veio de lá, mas o que a gente tem aqui. E isso que eu acho que é o mais importante pensar, né? Como é que a gente vai pensar essa estrutura aqui, né? Modelos que vieram de lá é bastante interessante para a gente ouvir, entender, até de repente comprar e vender. Agora, para cá a coisa é outra. Então gostaria muito de deixar essa pergunta para vocês mesmos. Como vocês estão fazendo o antifascismo na vida de vocês? Como vocês estão fazendo o antirracismo na vida de vocês? Como vocês estão fazendo as anti-indústrias de consumo na vida de vocês, né? Pergunta para lá, já sei, tem resposta para tudo. Agora, para vocês, né? Para quem está aqui, né? Como é que a gente pode pensar em organização de base, de luta popular e de reconhecimento e de é isso, né? De cultura antifascista na prática. Cultura antifascista na prática. Lá em cima eu já sei qual é a resposta, né? Não?
Agora entre nós, qual vai ser? Bem, gosto muito também de pensar nisso, né? Onde eu tô e quem eu vejo, né? Poucos se parecem comigo. Oi, boa noite. Meu nome é Ian e daí eu queria falar um pouco dessa questão de panorama brasileiro, né? Como o amigo que colocou, e que desde a eleição do Bolsonaro e até um pouco antes, a esquerda brasileira como um todo está na resistência, está fazendo seus caminhos, mas ela se mostra um pouco estagnada, na minha opinião, com relação a propor movimentos populares, movimentos anti-Estado e movimentos que estão pautando isso, estão indo para a rua, até por conta de muita coisa que aconteceu em 2013, com lutas antifascistas sendo criminalizadas pela própria esquerda, lutas antifascistas sendo criminalizadas, como os black blocs, estratégias sendo criminalizadas, e não se vê uma proposta de mudança dentro do Estado brasileiro como ele se encontra, né? Se pede muito Lula livre, mas com o judiciário como está, acreditar no poder do judiciário para isso e querer uma volta de um Estado como esse é inviável. Se pensa muito em qualquer outra coisa que não seja uma luta tão popular e tão voltada para as ruas, né? A gente não teve nem esse movimento, digamos assim, como ele colocou, de um mês de muita revolta e muita luta após a eleição. Não houve isso. Como que nós podemos sair dessa estagnação? Como que pode se colocar isso, se começar a pautar isso de verdade? Uma luta antifascista de verdade, como já existiu no Brasil anteriormente. Obrigado. Muito obrigada, Ian. Tem mais alguém? Oi. Oi. Oi, eu sou a Bia, eu trabalho numa ONG com agroecologia como uma forma de criar autonomias, né? E pensar criticamente território, pensar questão agrária. E eu ouvindo vocês, uma mesa fabulosa, a gente está precisando de respostas aqui, a gente precisa de estratégias, né? A gente precisa de formas de luta. Muito grata pela exposição de vocês. Enfim, a pergunta é rápida, eu queria só saber o seguinte: nós estamos fazendo uma disputa também de mentes, né? Porque simbolicamente, né, culturalmente, nós temos uma hegemonia que nos impede de olhar para uma possível mudança. Então, e muitos nós estamos teleguiados, né, pela mídia de massa em geral, pelas mídias sociais. Como é que a gente faz essa luta dentro desses espaços, né? É claro que a gente faz também no enfrentamento no cotidiano, mas como que a gente faz dentro desses espaços? Como que a gente amplia, né, esse universo cultural para suplantar uma cultura hegemônica que nos impede de ter uma visão crítica de mundo? Muito grata. Obrigada, Bia. Caru, eu. É interessante que o irmão ali traduziu muito das perguntas e das questões que vieram a partir dele, né, trazendo. A minha questão também é nesse sentido, de estratégias, de que estratégias nós podemos estar pensando num país que tem o seu principal estado, as principais rodovias nomeadas por assassinos de indígenas, assassinos de negros, os bandeirantes, que são os principais representantes de uma cultura paulista, né, e que a gente está ali, que representa ao poder econômico do nosso país. Então, um país que tem uma construção, né, identitária, de ser o brasileiro, uma pessoa legal, e que você tem nas suas origens, nos seus vultos históricos, na sua representação histórica, né, assassinos e todo o que é pior, que faz com que a gente tenha o atual presidente que a gente tem. Então, pensar que tipo de estratégias dentro desse país com essa cultura. Obrigada. Obrigada, Carol. Tá na hora da gente começar a derrubar as nossas estátuas também. Tem uma grande de um bandeirante em São Paulo que está em pé há muito tempo já. É a do... Abaixo o Borgo Bagato, muito bem. Alguém mais? Temos mais alguma pergunta? Eu queria, se me permitem acrescentar, se vocês puderem traduzir,
Enzenetti, eu queria acrescentar uma pergunta, a pergunta da Bia, que eu acho que é muito importante. No livro, você, Mark, você fala sobre como a branquitude precisa ser exterminada, eliminada. Então, a branquitude como conceito daquilo que compõe, principalmente do que vem da Europa, o homem caucasiano, o homem branco. E isso está muito relacionado no fascismo cotidiano que a gente estava dizendo, e como destruir, que estratégias, como a Bia fez na pergunta dela, mas o meu ponto no livro você diz que existe, que o fascismo normalmente chega legalmente ao poder. A extrema-direita não se tem revoluções fascistas que tomem o poder, elas chegam legalmente. E existe uma diferença entre combater o fascismo nas ruas, o fascismo nos cotidianos, mas existe também uma diferença de combater o fascismo politicamente na política cotidiana, que é a disputa política, então que as nossas políticas precisam ser melhores que a política da extrema-direita, porque a extrema-direita legal, ela apresenta uma necessidade de uma luta distinta, uma estratégia distinta do que única e exclusivamente a luta nas ruas pelo fascismo. Yeah, you have to obviously orient your strategy and tactics to who your enemy is. Você obviamente tem que dirigir a sua estratégia para quem é o seu inimigo. And so it's a very different proposition to discuss how to resist small or medium-sized far-right groups versus a president with the force of the state behind him. É muito diferente pensar em como resistir pequenos grupos e presidente com todo o poder que ele tem atrás de si. And I think we can connect that discussion to a few of the questions that were asked about how do we mobilize people when there's so much inaction? Nós podemos conectar todas essas questões no sentido de perguntar como nós podemos mobilizar as pessoas à ação. And speaking just about the context in the United States, I think what various different examples we've cited is that the power of example can sometimes be very important. E usando os exemplos que a gente usou dos Estados Unidos, a questão é que o poder do exemplo é muito importante. And so tearing down one statue gives an example of people tearing down other statues, for example. Derrubar uma estátua dá exemplo a outras pessoas para derrubar outras estátuas. Or the courage of the people who took direct action on Inauguration Day is an example for other people to see that is something that can be done. Ou as pessoas que foram à ação no dia da posse do Trump é exemplo a ação direta possível a outras pessoas. And social media is part of the conversation as well, because if you have videos or images of these kinds of actions, that can inspire people in faraway places. Mídias sociais são bom instrumento para isso, porque se você tem vídeos e fotos, você pode inspirar pessoas em várias partes do mundo. And most of the important social movements that we can think of over the past decade have not come through a very gradual process of building, but have been sparks where previously organized or disorganized groups have come together in response. E se você pensar em muitos movimentos sociais da atualidade, eles não têm processo gradual de construção, mas têm surgido a partir de movimentos espontâneos. So it seems, on the one hand, we can think of how can we prepare with people around us to be ready for when the spark comes to contribute. Então, de um lado, a gente tem que pensar como nós podemos preparar as pessoas a estarem prontas para quando essa espontaneidade acontecer. And how can we maybe think of creating our own spark? E como nós podemos pensar em criar essa espontaneidade em si, a nossa própria espontaneidade. And I'm a little partial because I'm a historian, but I think that there's a tremendous amount of power in targeting monuments or street signs or any kind of public glorification of genocide, imperialism, and colonialism. Então, como historiador, eu acho que é muito importante a gente agir sobre, por exemplo, monumentos, nomes, placas de rua e coisas que lembrem e rememorem o colonialismo. And as you discussed, in my conclusion, I discuss about the importance of destroying the project of whiteness. Na minha conclusão, eu discuto sobre a importância de destruir o projeto da branquitude.
And the connection to fascism is that fascists always try to present themselves as the defenders of eternal, quote-unquote, natural values. E a conexão disso com o fascismo é que o fascismo sempre se apresenta como um eterno defensor de valores naturais, entre aspas. And so what's so amazing about these Confederate statue actions and actions like them is it cuts right through all of these different discussion points, all these different dynamics, through a kind of direct action that people can take up and adapt to their own circumstances. E o que o exemplo da estátua confederada dá é que isso corta diretamente com toda essa retórica através de uma ação direta. And as Gina said, tearing down a statue doesn't tear down the ideas and the politics that they represent. Como a Tina disse, destruir a estátua não destrói as políticas que essas estátuas representam. But actions like this have a tremendous power to potentially spark more forms of resistance. Mas ações assim têm um potencial grande de trazer espontaneamente maior resistência. Obrigado. Gina? I wanted to say one more thing about the Confederate statues. I agree with everything Mark said. Eu queria dizer mais alguma coisa sobre a estátua dos confederados. Concordo com tudo que o Mark disse. When we take down symbols of racism or colonialism or sexism, Quando a gente derruba símbolos do colonialismo, do racismo, do sexismo, in my experience, what is left, what remains, is still whiteness. na minha opinião, o que continua, né, o que ainda permanece é a branquitude. So right now at my university, where there used to be a Confederate statue, there is now just grass. E na minha universidade, pelo menos onde havia uma estátua dos confederados, agora só tem grama. But it is still a space where black people were not allowed to go to school for many, many years. It is still, by default, a space of whiteness. Mas ainda é um espaço onde muitas pessoas negras não foram permitidas estar lá para estudar e, por definição, ainda é um lugar da branquitude. And so one thing that I think we need to think about is not only how to destroy these symbols, but how to create a new landscape. Mas também gosto de pensar não só sobre como a gente destrói esses símbolos, mas como que a gente cria um novo ambiente. So I don't want to just talk about statues, Então eu queria só falar de derrubar estátuas, but I think that if there is someone that you want to see a statue to, if there's someone you want to see a statue to, mas se você queria ver alguém, né, homenageado enquanto uma estátua, you should make one yourself and put it up. a gente deve fazer elas mesmos e botar elas lá. And we have done this at our university, and all the newspapers reported on it. E a gente fez isso na nossa universidade e todos os jornais mostraram isso. And I think that this relates to the question about media as well. Isso também se relaciona com o debate da mídia. I think anti-fascism is actually very well suited to being covered by the media. Então, os movimentos fascistas estão muito bem, veem como tipo muito de boa serem cobertos e anunciados pela mídia. Because the things we do are often strange and spectacular. Porque as coisas que a gente faz geralmente são muito estranhas e espetaculares. So I think that engaging in actions like with the Confederate statues or even with the Black Bloc. Então, fazer coisas assim, tipo derrubar as estátuas ou até mesmo fazer um Black Bloc. At least in the United States, I don't know about Brazil. It's not hard to get the media to watch what we do. E nos Estados Unidos, não sei dizer sobre o Brasil, mas pra gente lá é muito difícil conseguir a atenção da mídia para as nossas ações. And especially if we can show that we have a positive vision of the future. E pra gente, acho que se a gente tiver uma visão positiva do futuro, I think that this coverage can even be really good and make people more on our side. talvez essa cobertura possa ser até boa e ajudar as pessoas a tomar o nosso lado. But I often think of anti-fascism like a theater performance. Mas às vezes eu vejo o antifascismo como uma performance teatral. É isso. Bom, vou tentar ser rápido porque a gente tem pouco tempo. Eu queria lembrar só que um dia antes do segundo turno,
o Bolsonaro soltou uma live, né? Vocês devem se lembrar, sincronizada com uma manifestação que estava rolando em vários lugares do país, mas especialmente na Avenida Paulista. E lá ele dizia que para o MTST, para o MST, para os vermelhos, como ele diz, era Ponta da Praia. Como muita gente aqui sabe, Ponta da Praia era o lugar onde os militantes durante a ditadura civil-militar no Brasil eram levados não para ser mais executados, para ser torturados, mas para serem executados. Então, tentando sintetizar aqui a resposta, eu acho que o que a luta antifascista mostra é que, assim, inimigo deve ser tratado como inimigo. E o Bolsonaro é um inimigo. E uma pessoa que apoia o Bolsonaro é um inimigo, e a gente não pode ter dúvida sobre isso. Então, a pergunta da Isabela, que foi muito interessante, eu responderia de duas maneiras. Primeiro, eu acho que o desmantelamento dessas políticas sociais mostra os limites dela dentro de uma democracia burguesa e dentro do sistema capitalista, né? Embora ela tenha sido muito importante, por exemplo, eu sou um trabalhador da educação, mudou em grande medida o cenário das universidades públicas no Brasil, né? Mas teve um limite, né? Como disse aqui em uma das mesas a Tatiana Roque, né? Piorou porque melhorou, quer dizer, as pessoas começaram a se incomodar com as transformações que elas estavam assistindo. Só que, por outro lado, o Bolsonaro também herda um aparato contra-insurgente gigantesco. A lei antiterrorismo, o acionamento das GLOs, né? Eu costumo dizer que o acontecimento mais importante da política brasileira, depois de junho de 2013, né, foi a execução da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro durante uma intervenção constitucional militar. Quer dizer, a intervenção no Rio se deu segundo a Constituição Federal. E aí, né, para tentar amarrar tudo isso, eu acho que o que a gente vive hoje no Brasil, né, para além das várias maneiras como isso se manifesta, na diversidade que a gente consegue estabelecer aqui, entre pessoas trans, negros, população LGBTQI, né, é que há um projeto que admite uma única forma de vida legítima, uma única forma de vida digna de ser vivida, né, enquanto todas as outras, né, que inclui todos nós aqui, né, estão sendo levadas para a ponta da praia. Então, é uma pena que, por exemplo, as manifestações contra os cortes nas universidades tenham gradualmente voltado para casa, saído das ruas. Porque eu acho que, nesse momento, a única maneira de pressionar esse governo fascista, a única maneira de responder a essa política de extermínio da ponta da praia é nos mantermos, de um lado, mobilizados em nosso antifascismo cotidiano, mas nos mantermos nas ruas contra todas as formas de fascismo e contra o Estado e o capital. Ryan? I just wanted to add a few words because I know that our time is short now. Só queria adicionar algumas palavras porque o nosso tempo está acabando. About how we organize, not just to spread different ideas, but also to be able to take actions, as Mark is saying. Sobre como a gente se organiza, não só na questão de espalhar ideias, mas também sobre partir para ação, como o Mark disse. First, wherever you are positioned in this society, primeiro, qualquer que seja a sua posição nessa sociedade, there are people who are positioned to be more targeted than you are. Tem gente que está em posição para ser em posições que são muito mais alvejadas, muito mais na mira do Estado e da repressão do que a gente. Who have even more reason to fight than you do. Que tem às vezes muito mais razão, motivos para lutar do que você tem. And you are connected to some of them. E você está conectado a essas pessoas. Find out from them what they need to be able to take action and make sure that they get it. Descubra o que essas pessoas também precisam e seja capaz de tomar ações para que todas as pessoas tenham acesso ao que precisam. Second, I want to say something about the connection between words and action. Segundo, eu queria falar algumas coisas sobre a conexão entre palavras e ação. When we are talking about media, quando estamos falando sobre a mídia, it's easy to think about what we are doing as if it's just a collection of spectacles trying to change opinions. É fácil de pensar o que a gente está fazendo como uma coleção de espetáculos tentando mudar as opiniões. But the important thing is actually the connection between words and deeds. Mas o mais importante, na verdade, é a conexão entre palavras e ações. In fact, if we always act when we speak, people will listen to the things we say and will think about what they can do also.
Porque se a gente agir ao mesmo tempo que a gente fala, as pessoas vão prestar mais atenção no que a gente fala e vão ser mais capazes de agir também. Find the people with whom you can be powerful, with whom you can take action against repression. Encontre as pessoas com que você possa encontrar seu poder e partir para ação contra toda forma de opressão. Maybe it will only be a few people at the beginning. Talvez seja apenas um pouco de gente no início. But if you find those people, you can find more. Mas se você encontrar essas pessoas, talvez você encontre mais. And we are here for this month. E a gente está aqui nesse mês in hopes of helping to maintain an international dialogue. Na esperança de manter um diálogo internacional. Because we are actually facing the same problems all around the world. Porque na verdade a gente está encontrando os mesmos problemas em todas as partes do mundo. And we only believe that we will be able to confront them all together in solidarity. E a gente só acredita que a gente só vai poder ser capaz de enfrentar isso todos juntos. So the important thing is not to try to change opinions in an abstract space on the internet. Então o ponto não é tentar mudar as opiniões no espaço abstrato como a internet. The important thing is to build the capacity together to take action, because it is actions that change opinions. A questão é ser capaz de criar conexões para partir para ação, porque são ações que são capazes de mudar as opiniões. Obrigado. Qual é? Dá a resposta aí, pô. Eu só tenho questionamento, Senado. Eu só tenho questionamento. Pessoal, a gente tem mais 10 minutos. Demorou então, pô. Fala aí. A gente tem mais 10 minutos, eu acho que se tiver alguma consideração final. Alguém tem mais... Você sabe qual é a minha história? Um pouquinho. Minha história não é nada. Nós estamos juntos. Tá ligado? Mas essa situação, como é que eles já fazem essa situação toda que estão comentando vocês, tá ligado? E nossa realidade daqui. Você é daqui, faz mesmo, não é xenofobia não, rapaziada, mas respeito. Eu já fui em outro lugar. Pessoal, eu acho que se você quer o microfone, porque é para o pessoal ouvir, porque senão fica difícil. Fala no microfone. Olha aqui. Vai lá, menina. Olha nada. Eu acho que a gente podia aproveitar esses últimos 10 minutos para uma consideração final do público. Se quiser, pega o microfone para alguém aqui. Eu só queria fazer uma consideração rapidinho também, assim, diga, só porque diga. O ponto que eu concordo total, o Chapolin, meu brother, a gente se conhece há 1000 anos. Não é ninguém. Não é um cara ali, meu brother, tá? Nos conhecemos aí de várias ocupações, de vários movimentos aí ao longo do Brasil. Isso aí é muito importante, esses pontos. E a gente está aqui trazendo pontos diferentes de partes do mundo, porque a gente está nesse diálogo, né? A gente esteve agora passando por várias cidades. E o mais importante que eu peguei, por exemplo, nessa missão de estar atravessando o país com a galera traduzindo, não é nem tipo levar uma proposta, é tipo trocar. A gente esteve em vários espaços, Criciúma, tem espaço do movimento negro lá com os anarquistas antirracismo, muito foda, que ninguém vê, que outras pessoas do Sul também não conhecem, Porto Alegre, Utopia, Luta, BH, Casa Invisível, todos esses espaços criando uma luta antifascista de base. A Providência no Rio agora que vai ser a nossa última atividade, se estiver no Rio, vamos lá, pô, vamos estar lá junto lá com o JEP, com... Leva, a gente tem o day off segunda, vamos lá, pô, já fui. Mas a ideia é a gente trocar, entendeu? A gente está aqui trocando entre 22 cidades quase. É nóis. O anarquismo como colonização. Total. A ideia de vir de fora, como assim, a iluminação, a saída da nossa visão é colonizadora. Assim, eu acho que ou a gente fala no microfone, tem mais gente querendo falar. Eu acho realmente que, porque tem o tempo da atividade, eu acho que passa o microfone... Eu esqueci seu nome. A Débora queria falar. Eu não escuto, daqui tem que pegar um microfone. Aí, podemos combinar o seguinte, pessoal? As últimas considerações, a saudação final dos nossos convidados, e aí a gente encerra porque tem o prosseguimento das atividades da Flipei logo após o final da nossa mesa. Nefer, o meu nome, Nefertiti. Desculpa, mas... Não, tudo bem, Nefertiti, meu nome. Ó, a minha pergunta é para você. Desculpa, é uma pergunta muito rápida, algo que me chamou a atenção. Eu não recordo seu nome, qual é, desculpa. Ele... Eu? Sim.
Pronto, Acácio. É só corrigir se eu estiver errada, mas você citou que toda pessoa que apoia o Bolsonaro é vista como inimigo. Como você me explicaria o fato... Bom, o Brasil é um lugar que ainda tem a questão da alienação muito alta. E eu conheço pessoas, eu tenho amigos, inclusive, pessoas negras, LGBTs ou periféricas que apoiam o Bolsonaro em prol dessa alienação. Como essas pessoas seriam vistas? Seriam vistas também como inimigos, mesmo sendo eles grandes alvos do Estado brasileiro? Não. O que eu quis colocar, assim, o bolsonarismo é o nosso grande inimigo político hoje. É claro que a gente vai, em cada caso, aplicar uma tática diferente. Quer dizer, se é uma pessoa próxima de você, você tem a capacidade de demovê-la, sei lá, por N motivos, por uma conversa, por uma experiência junto, do apoio que ela dá a esse tipo de política, né? Acho que se a gente tiver essa oportunidade, a gente tem que fazer. Mas o Bolsonaro e o bolsonarismo deve ser tratado como inimigo. O que eu quis dizer com isso é assim, não adianta a gente achar que tipo o bolsonarismo é um adversário político que ganhou as eleições e que depois, sei lá, ganha o PT, porque esse é o jogo da democracia que aceita o fascismo, né? Normaliza uma política de extermínio, foi isso que eu quis dizer. As pessoas concretas, de carne e osso, cada um a gente vai lidar como souber lidar, como puder lidar. Tá, obrigada. Pode ser a última consideração final, pessoal? Tem você, mas tem mais alguém? Não. Então, essa vai ser a última consideração e a gente vai para a saudação final e para a resposta da pergunta dos nossos convidados. Legal. Na verdade, um pouco na linha da primeira pergunta que eu fiz, porque a preocupação aqui é a seguinte: nós estamos vivendo, em nível global, um problema sério, que é os robôs que multiplicam informações pelas mídias sociais. E isso, assim, o ativismo cotidiano não vai dar conta se ficar só no ativismo cotidiano do exemplo, naquele que se dá concretamente no encontro com o outro. Nós vamos precisar lançar mão de outras possibilidades de produzir, de produzir algo que seja para o imaginário das pessoas, elemento que nos ajude a vencer o fascismo. Porque isso está absolutamente sendo contaminado por meio dessas mídias sociais e desses robôs. Assim, como é que vocês enxergam a regulação desses instrumentos? É para regular? Não é? Como é que a gente faz? Obrigada. Então, vamos responder a pergunta e considerações finais. Eu posso pedir para quando vocês forem responder, já fazer uma saudação final. Obrigado. I'll say something really quickly about this. Vou dizer algo muito rápido sobre isso. In the United States, there is a lot of Facebook and Twitter and all these bots helped to get Trump elected. Nos Estados Unidos também tem isso, Twitter, Facebook, cheio de bots que ajudaram Trump a ser eleito. And also help for fascists to build the movement that put them in the streets. Que também ajudou os fascistas a construírem um movimento que botou eles nas ruas. And now we're seeing Facebook and Twitter introducing new policies cracking down on free speech. E a gente vê agora o Twitter e o Facebook usando novas políticas para atacar liberdade de expressão. But of course these are first being used against anarchists and radicals. Mas claro que isso é usado primeiro contra anarquistas e outros radicais. So we don't support institutional controls because we know the institutions will always be against us. Então a gente não apoia o apoio institucional, a gente sabe que as instituições vão ser sempre contra a gente. In the same way that the police do nothing when the fascists outnumber us, but if we outnumber the fascists, they are attacking us. Da mesma forma que a gente sabe que a polícia nunca faz nada para proteger a gente dos fascistas, mas quando tem mais fascistas nas ruas, eles deixam eles atacarem a gente. One of the things about being an anarchist or a person against the status quo, uma das coisas boas de ser um anarquista ou uma pessoa contra o sistema, is that we are always having to fight not just our enemies but the terrain itself. É porque a gente está tendo uma luta não só contra os inimigos, mas contra o próprio terreno. We can't count on the tools to function in a neutral way. A gente não pode contar que as ferramentas vão funcionar de uma forma neutra. We are always trying to interrupt the discourse.
A gente está sempre tentando interromper o discurso. In a way that shows new possibilities. De uma forma que mostre novas possibilidades. In a way that interrupts the ways that it reproduces this world as something normal. Numa forma que ela pare de reproduzir esse mundo enquanto uma coisa normal. Basically this. Basicamente isso. Quick thing about the social media, it's interesting that a decade ago, the left was really enthusiastic about social media. O interessante sobre as mídias sociais é que uma década atrás existia muito entusiasmo sobre as mídias sociais. Pela esquerda. It was seen as the spark for all these global movements. Era visto como essa faísca para todos os movimentos globais. But just as quickly as it was positive, it became negative. Mas na mesma rapidez que foi positivo, ele se tornou negativo. And in both cases, I think it shows the importance of in-person, on-the-ground organizing. E nos dois casos mostra a importância da pessoa no local organizando. Because it's very hard to struggle against bots and disinformation online, but if you form actual relationships with people through struggle in your communities or workplaces, that can form more long-lasting bonds. Que é muito difícil lutar contra a desinformação online, mas se você cria vínculos com as pessoas nos seus espaços de trabalho ou o que seja, fica mais fácil de se organizar. Nós estamos em luta de resistência há muito tempo, 500 anos. É isso? Então, eu vou passar agora para as palavras finais e aí a gente chegamos ao encerramento do nosso painel. Quem quer começar? Vamos. The opposite can be? Do contrário, vai, fala você. Eu só queria dizer também, né, que eu não sou só um Google Tradutor aqui, eu também tenho opinião. É importante a gente lembrar que a luta antifascista ela é uma luta contra todo o espectro político e o aparato de Estado que permite o fascismo existir. Não existe ela sem a crítica ao Estado em si. E como várias pessoas pontuaram, é muito importante essa coisa no cotidiano, essa diferença de terrenos onde a gente está, que a gente consiga saber que intensidade usar e que tipo de estratégia usar. Eu brinco assim com as pessoas, o que a gente faria? Por exemplo, eu moro numa ocupação totalmente ilegal, lutando pela posse coletiva e comunal da parada. Como que a gente leva um cara lá pra dentro que é total bolsominion, que espalha fake news no WhatsApp, que zoa todo mundo de petista quando discorda dele? Como que a gente leva ele lá pra dentro da Ocupa e ajuda a gente a fazer umas paradas? A minha resposta é: esse cara é meu pai e eu consegui levar ele lá pra dentro para ser o mestre de obra, para ajudar a gente a fazer o piso. E quando ele tá lá, e enquanto minha família, que tem agentes penitenciários, policiais ou pessoas ali dentro, quando eu falei: o que você tá fazendo? Eu moro lá na ocupação e tal, e conto tudo, os caras: pô, mas legal isso daí, né? Tava abandonado? Não, legal. É um confronto diferente, assim, porque eu não tô ali falando: é isso aí que eu tô fazendo, não tô no Facebook, um xingando o outro. Eu chego e falo pra ele, o cara vê, o cara me conhece, o cara vai lá na ocupação. E eu vou tentando desmantelar isso, porque, como os nossos amigos do leste europeu disseram aqui em outras redes, assim, trocando ideia com o Crime Think e outras paradas, falaram: é mais fácil quando você está numa luta antifascista, é mais fácil você estar na rua lutando, dando porrada e fazendo os fascistas correrem, do que quando você olha para trás, seu pai está virando pró-extrema-direita, sua professora da escola, o cara do busão que você pega, todo mundo ao redor, a dona da padaria, quando todo mundo ali, você não vai sair batendo em todo mundo, então a gente vai ter que convidar as pessoas a dissuadirem. A gente vai convidar as pessoas a entenderem que é uma armadilha confiar nesse espectro político, que muitas vezes o antifascismo pode ser até reacionário, se a gente parar para pensar, que ele faz a gente lutar e perder tempo só contra esse extremo, que é a extrema violência fascista. E a gente esquece que toda instituição repressiva ela é apropriada pelos fascistas. Então, por exemplo, a gente acredita em aberrações, que é, por exemplo, policiais antifascistas. Isso não existe. Se tiver algum policial aí que é antifascista, saia dessa corporação, pega as armas, sabe? Não vem com essa merda, não, que essa luta é nossa. A luta é de quem tá aqui embaixo, não é de quem tá lá dentro. Quem tá dentro do aparelho estatal, velho, sai fora, mano. Se você quer se juntar à luta, sai fora. E mesmo assim vai demorar muito tempo até alguém confiar em alguém que se sujeitou a vender sua dignidade para matar pessoas, beleza? Então, cuidado com a luta antifascista não se tornar uma coisa reacionária e fazer a gente só apagar incêndio e confiar nesse tipo de palhaçada que é polícia antifascista e, sei lá, Ciro Gomes do nosso lado. Vai, pá.
aí, é legal. Apresentando ficção, uma boa arte, pô, bacana. Pô, Okay, great. Thank you so much for having us. Muito obrigado por ter a gente aqui. I guess if I leave you with one thing, it's a question or a challenge. Se eu quero sair com alguma coisa aqui, é uma questão, um desafio. What can you do today or tomorrow to tangibly take action against oppression? É o que a gente pode fazer hoje ou amanhã para fazer ações tangíveis, diretas. Because if we are all doing something every day to take action in the real world against oppression, Porque se a gente está fazendo alguma coisa todo dia no mundo real contra a opressão, the world we will live in together will be a really different place. O mundo que a gente vive junto vai ser um lugar muito diferente. I'll add to what Gina said. Gostaria de adicionar ao que a Gina disse. Just that the world of, that we are offered with capitalism and hierarchy in the state. Então, esse mundo que a gente é oferecido com o capitalismo e hierarquias e o Estado is a very ugly world. É um mundo muito feio. Everything meaningful that I've experienced. Tudo que tem significado que eu experimentei. I've experienced in the process of struggling against it with people like you. Foi da experiência de estar lutando contra esse mundo com pessoas como vocês. We will continue to publish news from people struggling in Brazil through our collective. A gente vai continuar publicando notícias sobre as pessoas, escrevendo aqui sobre como estar lutando no Brasil, no nosso coletivo. And we will continue to take actions in the United States to try to deserve to be your comrades. Thank you. E a gente vai tentar tomar ações nos Estados Unidos, fazendo com que a gente mereça ser camarada de vocês. Obrigado. Bom, vamos caminhar para o final. Então, só para não deixar sem responder a Bia, eu acho que assim, um elemento que não foi tratado aqui do fascismo, especialmente do fascismo contemporâneo, é o espetáculo. Né? O espetáculo faz parte da constituição política do fascismo moderno. Então, eu diria muito simplesmente que a gente devia começar a pensar a desinvestir do espetáculo. Começar a pensar em uma espécie de resistência que se dá por uma desistência, por não disputar determinadas coisas e determinadas relações. E, por fim, agradecer todo o pessoal aqui da Flipei, agradecer todo mundo que aguentou até agora na mesa, agradecer a disponibilidade do Mark de vir até aqui para lançar o livro, a disponibilidade do Brian, da Gina, né, a maneira muito gentil como a Aline conduziu a mesa. E dizer que o importante, né, eu gosto muito, tem a famosa apresentação do Foucault, a edição estadunidense do antiédipo do Deleuze-Guattari, que chama Introdução à Vida Não Fascista. Ele dizia assim: não imagine que é preciso ser triste para ser militante. Então nossa militância tem que ser alegre, tem que ser permeada por esses afetos que nos ligam ao Brian, ao Mark, à Aline e a todos os amigos que estão aqui. Então, eu quero terminar com viva a amizade e agradecer a paciência de todos vocês. The Italians say siamo tutti antifascisti. We're all anti-fascists. Os italianos dizem somos todos antifascistas. And we need to build movements. Somos todos antifascistas. I see. So we need to build movements that make that actually true, because we need to bring everyone into the struggle. There can't just be one way of doing anti-fascism. There have to be many. E nós precisamos fazer todos para lutas. As palavras são verdadeiras. Não deve existir só uma forma de ser antifascista. Deve haver muitas. Thank you. Good night. And I will write my name in your copy of my book if you want me to. Obrigado, boa noite. Eu vou escrever meu nome na cópia do meu livro, se vocês quiserem. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigada aos nossos convidados, aos nossos tradutores antifascistas aqui presentes, ao Barco da Flipei. O livro do Mark está sendo vendido ali embaixo e ele vai estar aqui na frente assinando, dando autógrafos e tirando fotos. Muito obrigada e a gente se vê amanhã.